trazendo provisão sobrenatural, extraordinária, incomum, trazendo provisão sobrenatural, extraordinária, incomum. Aleluia, nós cremos assim, Senhor, em uma provisão extraordinária, incomum nos alcançando. Aleluia, aleluia. Rendemos as nossas vidas ao Senhor, que é digno de todo louvor, digno das nossas mãos levantadas, digno dos nossos corações rendidos. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor, eu fui encontrado. As escamas cairão ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada, Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Preciosa, eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor, eu
em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em ti.
obrigado, Senhor. É por você que nós estamos aqui, Senhor Jesus. Nós queremos levantar as nossas mãos santas nessa noite em adoração, para dizer que nós te amamos, que nós nos rendemos a você, que o Senhor tem liberdade em nosso meio através de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por uma noite poderosa. Nós te agradecemos, Pai, por milagres em nosso meio. Em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Você pode sentar, queridos. Fala aí com esse irmão maravilhoso que está do seu lado. Boa noite, graça e paz. Amém. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Numa quinta-feira à noite, amém? Você escolheu a melhor parte. Certamente você vai sair daqui diferente daquilo como você entrou, amém? Você vai sair transformado, você vai sair daqui avivado, animado, porque Deus já começou a fazer, mas ainda tem grandes coisas para acontecer ainda hoje. Glória a Deus, o Senhor é bom. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Se é a primeira vez que você está vindo aqui na nossa igreja, a gente queria te conhecer, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? O Senhor é bom, glória a Deus. Eu queria reforçar aqui, na verdade, trazer para você, né, alguns avisos. E o primeiro deles eu queria te lembrar que nós, nesse domingo agora, nós vamos ter o culto de ceia, amém? Nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor. E eu queria te lembrar do nosso projeto Bem na Hora. Esse projeto que visa atender, né, a comunidade, os irmãos da nossa igreja que estão precisando ser assistidos com cestas básicas. Então, lembra desse projeto, traz o alimento, traz o quilo de alimento para você poder depositar aqui no domingo, nosso culto de ceia. Vai ser uma grande bênção e você vai ter essa oportunidade de expressar a sua generosidade também através do quilo de alimento. Eu tenho certeza que vai ser uma grande festa aqui no domingo. Amém, queridos? E para os jovens que vivem intensamente para o Senhor, nós vamos ter um culto poderoso, avivado nesse sábado, amém? Onde estão os jovens? Você vai estar aqui, certamente, você vai trazer algum convidado com você para receber também daquilo que o Senhor tem para fazer aqui nas nossas vidas no sábado, às 19 horas nós vamos estar aqui. Vamos continuar honrando ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo em 2 Coríntios, no capítulo 9. Enquanto você abre, eu queria também te lembrar, né? A gente mencionou aqui que no domingo vai ser o nosso culto de ceia. E a ceia foi colocada nesse domingo propositalmente, queridos, porque é o nosso domingo de Páscoa, amém? Então nós vamos ter um culto especial de Páscoa aqui no domingo agora. Então você vem para cá e traz a sua família, traz convidados com você para participar desse momento conosco. Você abriu a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. A Bíblia diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aí no 8 diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. E no 11 ele diz: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Amém? Então a nossa missão aqui, queridos, na hora das nossas ofertas, dos nossos dízimos, é expressar essa honra, expressar esse amor para com o Senhor, expressar essa generosidade. Afinal de contas, a Bíblia está dizendo nesse texto que é Deus nos enriquecendo em tudo para que nós possamos expressar essa generosidade, amém? E essa expressão da generosidade vem através do dar, do ofertar, do dizimar, e isso é uma expressão de amor ao Senhor.
com esse entendimento, eu queria te convidar a separar aí a sua oferta, o seu dízimo. Você pode fazer isso através do envelope aqui no nosso gasofilaço, né? O envelope está aí na sua cadeira ou à frente dela. Nesse mesmo envelope tem um QR Code, tem o CNPJ da nossa igreja, por meio do qual você pode fazer o seu dízimo, né? Entregar, devolver o seu dízimo e ofertar ao Senhor. E lá atrás nós temos também as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartão. Então nós temos inúmeras ferramentas para ofertarmos e dizimarmos ao Senhor nessa noite. Você está comigo? Você já separou aí a sua oferta, o seu dízimo? Nós vamos orar e você vai sair do seu lugar com alegria, fazendo uma grande festa pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui nessa noite de honrá-lo. Amém? Então levanta bem alto o seu envelope. Se você vai fazer através dos meios digitais, levanta aí as suas mãos. Nós vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te reconhecer, de te honrar, de provar, Pai, que nós te amamos através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. É com alegria que nós queremos fazer isso nessa noite, sabendo que o Senhor é fiel para fazer abundar infinitamente mais de tudo aquilo que temos plantado, Senhor. É com alegria que nós fazemos isso nessa noite, com esse entendimento, em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar, querido, venha ofertar aqui ao Senhor. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Aleluia, graça e paz, queridos, boa noite. Tudo vai bem com vocês? Glória a Deus. Vamos orar antes da gente iniciar a palavra. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor providenciou um lugar para nós congregarmos, para nós te adorarmos, Senhor, para nós cumprirmos os princípios da sua palavra. Obrigada, Senhor, pela unção que está sobre esse lugar, disponível nesse lugar para nos alcançar, para nos abençoar. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que através da sua palavra, as respostas que precisamos chegam, os milagres que necessitamos se manifestam, os dons do seu Espírito podem operar nesse lugar. Opere conforme a sua vontade, Senhor. Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar. Em nome de Jesus, eu declaro o nosso coração sendo uma boa terra para a palavra do Senhor. Eu declaro que essa palavra vai produzir os frutos nas nossas vidas, Senhor. Nós teremos os resultados que o Senhor diz na sua palavra que nós teremos. E a você, diabo, eu declaro falido todos os seus planos para roubar a semente poderosa da palavra de Deus. Todo espírito contrário à palavra do Senhor, ouça a minha voz, vá embora agora, em nome de Jesus. Espírito de incredulidade, espírito de dúvida, todo espírito contrário à palavra do Senhor, vá embora agora, em nome de Jesus. Nós vamos viver o que o Senhor tem para as nossas vidas, enquanto irmãos, enquanto igreja, nós vamos viver e manifestar o reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Abra por gentileza a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. O Senhor compartilhou uma palavra ao meu coração sobre nós falarmos sobre permanecer na palavra, permanecendo na palavra de Deus. E esse texto, desde ontem, ele está ecoando no meu coração. O Espírito Santo me lembrou desse texto, porque ele fala sobre a nossa realidade em Cristo hoje. Amém? Se você for ler lá desde o início, Paulo está falando a essa igreja verdades espirituais importantíssimas, e ele chega nesse versículo em que ele fala de Cristo. Ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia. Queria dizer, esse texto nos mostra a realidade que nós tínhamos antes de nós recebermos Jesus. Antes nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos afastados de Deus por causa da natureza do pecado. Essa era a nossa realidade. Nós éramos escravos. Nós estávamos debaixo do poder do diabo. Mas sabe, Cristo revolucionou a minha história e a sua. Ele mudou completamente a nossa realidade. O texto diz que Ele nos transportou. Ele fala da nossa realidade antes, que antes nós éramos escravos, que antes nós estávamos debaixo do poder do diabo, mas uma vez nascidos de novo, uma vez sendo recriados em Cristo, uma vez tendo se tornado nova criatura, tudo se fez novo, queridos. A nossa realidade mudou. Isso nos mostra que diante de dias difíceis, diante de circunstâncias, porque a nossa realidade em Cristo, a nossa nova natureza, essa nossa nova vida, essa fase de fazermos parte da família de Deus, de sermos celestiais, de o Espírito Santo habitar em nós, dele estar sobre nós, muda completamente a nossa realidade espiritual, mas não impede que tenhamos dificuldades e circunstâncias. Mas esse texto nos mostra que nós estamos em uma posição privilegiada, queridos. Nós estamos em Cristo agora. Vamos passar por dias difíceis e circunstâncias. Vamos. Temporariamente, o diabo é o príncipe desse mundo, ele é o Deus desse mundo. Temporariamente. Mas sabe, sobre a minha vida e sobre a sua vida, as coisas funcionam de uma forma diferente. Nós precisamos ter consciência que assim como Cristo está assentado à destra de Deus, nós também estamos nessa realidade espiritual, à destra de Deus, acima. Por cima, queridos, nós não estamos debaixo das mãos do diabo. Nós não somos mais escravos dele. E pode ser que nas circunstâncias, naquilo que se levanta diariamente na nossa vida, a gente possa pensar que não consigamos ultrapassar os desafios, que não consigamos avançar, que não consigamos ir em frente. Mas eu quero dizer para você que aquilo que te escravizava, que o poder do diabo que te dominava, Cristo te libertou. Sabe, nenhum vício, nenhum pecado, nenhuma obra maligna é mais poderosa que o poder de Deus que habita em mim e em você. Então estamos capacitados, temos todas as ferramentas, estamos na posição certa, queridos, para avançarmos, para crescermos espiritualmente, para possuirmos as terras que o Senhor diz que nós vamos possuir, para assumir as posições que Deus diz que nós vamos assumir, para cumprir o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Sabe, nós não fazemos mais parte do reino do diabo, desse império onde éramos dominados, onde nada mudava, onde eram os mesmos ciclos, as mesmas circunstâncias, onde parecia que não avançávamos, parecia que não estávamos indo em frente. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu sei o que é ser crente, não conhecer a palavra de Deus e padecer na mão do diabo como se eu não fosse filho de Deus.
Sabe, mas Cristo nos reconciliou com Deus. Deus é o nosso Pai, queridos. Ele tem cuidado de nós. O desejo dele é que a gente viva tudo aquilo que ele planejou antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe. E pode ser que as circunstâncias chegam, que vão chegar. Mas vai chegar, queridos, você vai estar numa posição diferenciada, com uma mentalidade diferente, com um posicionamento diferente, com uma resposta diferente. Doença chega, mas ela vai ter que ir embora. Porque eu estou em Cristo, eu nasci de novo, Ele já levou todas as doenças, Ele já carregou todas as enfermidades. Então eu vou passar alguma circunstância de forma diferente, sabendo que essa circunstância ela tem um prazo de validade na minha vida. Essa circunstância tem um prazo de validade no meu ministério, na minha família, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. Amém, gente? Sabe, o Evangelho ele é carregado de boas notícias para nós, queridos. E nós precisamos acatar a palavra de Deus como verdade. Eu quero dizer para você, você não vai sucumbir diante dessas circunstâncias. Você não vai ficar, você não vai nadar e morrer na praia. Não aceita isso para a tua vida, não. Não, a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O que Deus tem para a minha vida? Avanço, crescimento, melhorias, o melhor. Altos lugares, altas posições, dinheiro no bolso, suprimento completo, ampla abundância. É isso que Deus tem para nós. Mas sabe, a gente precisa agarrar essa palavra como verdade, para que a gente permaneça firme. Lucas, no capítulo 10, no verso 19, eu vou citar para você, diz: Jesus disse, eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Antes você estava debaixo das mãos do diabo, agora é ele que está debaixo dos seus pés. Tenha essa consciência. Circunstância chegou, contrária à palavra de Deus. Não estou falhando, não pequei. E o diabo encontrou algum acesso, fecha as brechas. Não pecou, pede perdão a Deus. Você tem um advogado no céu para interceder por você. Pai, me perdoa porque eu pequei nessa área. Em nome de Jesus, nunca mais eu vou fazer isso. E a Bíblia diz, queridos, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. E então, quando você se posiciona na palavra de Deus, existe acesso para que o poder de Deus se manifeste através da sua vida e da minha vida. Veja que a nossa posição mudou completamente. Antes, debaixo das mãos do diabo, debaixo do poder do diabo, dominado, escravo. Agora não, queridos, Ele está debaixo dos nossos pés. Nada que Ele levante vai te causar dano. Você não vai morrer. Você vai viver para contar os feitos do Senhor. Você não vai viver nessa circunstância de falta, de necessidade, de querer avançar no plano de Deus, de querer investir no projeto Farol, de querer abençoar a vida dos seus pastores, e porque financeiramente ainda não chegou, você vai ficar só querendo. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai só querer, você vai agir debaixo da palavra de Deus. Você vai avançar. Você vai cumprir os planos que o Senhor tem para a sua vida. Esses sonhos não são grandes demais, são de Deus, é para você mesmo. Ai, está pensando muito grande. Claro, você tem um Deus grande. Você tem um Pai que criou todas as coisas, amém? Hebreus, no capítulo 10, no verso 38. Circunstâncias chegam, queridos, mas circunstâncias vão embora. Dias difíceis chegam, mas dias difíceis vão embora. Não deixa o diabo roubar a sua alegria enquanto você está servindo ao Senhor. Não deixa que nada que o diabo levante para te impedir de avançar no plano e no propósito dele. Te paralisar, te deixar na metade do caminho. E você ficar só contando as histórias dos outros. Você não vai viver de contar testemunho dos outros. Você vai testemunhar e contar o que o poder de Deus está fazendo na sua vida. Sabe, você nasceu de novo para as coisas serem diferentes na sua vida. Não vamos passar pelas circunstâncias da mesma forma. Vamos permanecer firmes. Você vai olhar além essa posição privilegiada
chamada que Cristo nos colocou, permite com que a gente tenha uma visão além do que o natural nos mostra. Além daquilo que está se apresentando para você. Se levantou uma circunstância na minha casa, se levantou uma circunstância na minha família, se levantou uma circunstância no meu trabalho, levantou e vai cair, porque a Bíblia está dizendo, sabe, que nada, absolutamente nada vai te causar dano. Aleluia. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. Aleluia. Vamos começar no verso 37, diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Gente, a gente não é daqueles que volta atrás, que começa e não termina. Não, queridos, você vai cumprir com êxito o plano que o Senhor colocou no seu coração. Deus falou com você vir em determinado departamento, pois você vai colocar todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento naquilo que você se propôs a fazer. E o diabo é aquele que vai querer se levantar para impedir a gente de avançar. Vai acontecer circunstâncias, vai se levantar alguma programação para impedir você de cumprir a sua escala, de impedir você de estar nos ensaios do departamento de música, nos treinamentos, ou quem sabe em uma programação da igreja, ou quem sabe no rema, o diabo vai querer te paralisar. Mas sabe, nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que batemos o pé e ficamos firmes e nós vamos até o fim. Nós vamos cumprir com êxito aquilo que o Senhor confiou a nós. Amém, queridos? Então não deixa nenhum vento, nenhuma circunstância, nada te paralisar. O Senhor colocou no seu coração você para fazer o rema. É plano de Deus, queridos, é o propósito de Deus. Você não precisa orar para saber se Deus quer que você faça o rema. É de Deus. Amém? No rema você vai conhecer a palavra de Deus. No rema você vai aprender a se posicionar na palavra. No rema você vai aprender a praticar a palavra de Deus. No rema você vai aprender aquilo que o Senhor conquistou para você, a sua posição em Cristo, a sua realidade em Cristo. Pode ser que você tenha chegado aqui e você não saiba nem que você tem um chamado. Mas você tem um chamado de Deus. E aqui você vai ver que existem dons que já operam na sua vida e que você não sabia que fazia parte do seu chamado divino. E que por causa da falta do conhecimento, por causa da falta do entendimento, você não se move, você não está avançando, não está cumprindo o propósito da sua existência. Aleluia! Nós vamos de melhor para melhor, queridos. Se melhorar, só melhora. Amém? Só vai melhorar. Só vamos avançar, só vamos crescer, não vamos retroceder, não vamos voltar atrás. Nós vamos permanecer firmes na palavra de Deus, na visão que Deus colocou no coração da nossa liderança para essa cidade. Levar a palavra da fé nesse estado, por todas as cidades e por toda a nação. Vamos impactar, queridos, essa cidade com o espírito de excelência, andando em amor, mostrando de verdade o que é ser um crente de verdade. Permanecendo firme, não abrindo mão e negociando com o império das trevas. Você não faz mais parte desse reino. Não dê comida ao diabo. Não dê ferramentas a ele. Não, eu não abro mão dos princípios da palavra. As coisas desse mundo, elas não vão me encantar. As coisas desse mundo não vão me fazer voltar atrás. Não fica flertando com o mundo. Para você permanecer firme, queridos, você precisa estar bem firme no que a palavra de Deus diz. Cumprindo os princípios. Eu gosto do que o irmão Reagan diz. Tem um dos livros dele, em que ele fala sobre ele cumprir os princípios da palavra, de ser dizimista fiel, de ser ofertante ousado e dele andar em amor. E então, quando alguma circunstância se levantava financeira, ele paralisava as obras do diabo, mostrando para o diabo que ele não tinha legalidade para agir naquela área da vida dele, porque ele estava cumprindo o princípio da palavra de Deus.
Quando descobrimos os princípios, nós estamos abrindo brechas para o diabo. E isso vai nos atrasar. Aleluia. E isso pode fazer com que a gente fique paralisado. Sabe, nenhum pecado, nenhum vício, nada que o diabo possa estar lançando na nossa mente, queridos, é mais poderoso que o poder de Deus que opera em nós. Então isso não é maior do que eu, nem maior do que você. Para pensar, eu não consigo vencer, eu não consigo ir à frente, eu não consigo avançar, eu não consigo mudar isso na minha vida. Começa a mudar aquilo que você fala. Você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode sim crescer espiritualmente. Você pode sim avançar no Senhor. Você pode sim subjugar a sua carne. Renovar a sua mente. Renovar a sua alma. Pensar como Deus pensa ao seu respeito. Quando Ele olha para mim e para você, queridos, Ele vê que há todo o potencial para nós sermos quem Ele nos criou para sermos. E Ele não nos criou para sermos escravos de nenhum vício, de nenhum pecado, de nenhum comportamento que seja, que infrinja um princípio da palavra de Deus. Muito pelo contrário, Ele já subjugou tudo isso, nos deu uma natureza, nos deu o seu espírito e toda a condição de nós avançarmos, de nós permanecermos firmes, de não olharmos para trás, de não sucumbir em meio às circunstâncias. Eu sei o que é você passar dia mal. Eu sei o que é o diabo levantar uma circunstância após a outra, querido, parece que você não tem uma gota de ar para respirar. Eu estava falando no VC que no ano passado eu tive um problema com uma enfermidade, queridos. E eu passei muitos dias sentindo dor e eu declarando a palavra: diabo, você não tem poder sobre o meu corpo, você não tem poder sobre a minha vida. A lei do Espírito e da vida que ressuscitou a Jesus está operando no meu corpo, e declarando a palavra de Deus. Mas naquela semana parecia que o inferno todinho tinha se movido para operar só na minha vida. Então eu não estou falando para você, e nem pense que eu estou dizendo assim: é muito fácil ela dizer isso, porque ela está pregando a palavra, é muito fácil, porque ela é ministra em tempo integral, é muito fácil, porque ela não... Não, queridos, você não sabe dos bastidores, porque enquanto eu estava passando por isso, eu não levantei as obras do diabo, eu fiquei firme na palavra de Deus, porque eu sabia que Ele era fiel e justo para manifestar a sua palavra na minha vida. E sabe, um diagnóstico chegou para mim de uma doença autoimune. Um diagnóstico chegou para mim de uma coisa horrível. Mas eu não aceitei aquele diagnóstico. E eu orei e eu declarei: Pai, muito obrigada por um órgão novo, obrigada por um sistema imunológico novo. Eu fiz o exame que o médico disse que eu ia fazer, que já dizia que eu tinha uma doença. Que eu tinha essa doença. Mas no dia que eu fiz esse exame, queridos, o médico fez questão de mostrar para o William. Eu estava sedada, não consegui ver. Ele disse: olha, ela não tem nenhuma doença autoimune no corpo dela. Você pensa que o diabo quis parar? No dia seguinte, minha mãe caiu, quebrou o pulso. Eu não podia ajudar ela. Tudo assim, ó. 2 dias depois, meu tio faleceu, que minha mãe cuidava dele. Tudo na mesma semana. Circunstâncias vêm, mas circunstâncias vão, queridos. O diabo não pode roubar a minha alegria, porque o meu tio recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Hoje ele está num lugar melhor do que eu. Aleluia. Eu não posso deixar com que o diabo roube a alegria de eu servir ao Senhor, de eu permanecer firme na palavra. O diabo continuou tentando, porque é o trabalho dele. A Bíblia diz que Ele está no nosso derredor, buscando a quem tragar, queridos. E eu lembro que eu estava escalada para ministrar numa quinta rema. E eu ministrei sobre Cristo, aquele que cura, com febre. Mas eu não abri mão, queridos, porque eu não abro mão do que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu não vou dar gosto ao diabo, queridos. Ele que me aguente. Aleluia. Permaneça firme. Permaneça firme no propósito que Deus tem para a sua vida. Deus vai alcançar pessoas através de você. Onde você estiver, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você as alcance com a palavra da fé. Na sua faculdade, no seu trabalho, em outras cidades, por onde você passar, queridos. Mas sabe, nós precisamos permanecer firme.
Circunstâncias acontecem, às vezes, situações acontecem, queridos, e o diabo vai querer te impedir de você congregar. O diabo vai querer te impedir você de servir ao Senhor. Não dê brecha para o diabo, não dê gosto a ele. Você está servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Pai, que quando viu e olhou para a humanidade, não abriu mão de enviar o seu único filho, queridos, para te salvar, para me salvar, para nos alcançar. Jesus não considerou o fato dele ter, estado com os discípulos, estava na ceia com Jesus, com Judas. Judas traiu ele, mas diante de tudo isso, ele estava firme no propósito. Ele sabia que havia um propósito para ele cumprir nessa terra e ele não abriu mão, queridos. E é por causa dele que nós permanecemos firmes. Aleluia. Filipenses no capítulo 3, no verso 12. Deus é bom, o diabo não presta. Ele está debaixo dos nossos pés. O Senhor já nos deu autoridade e poder sobre ele, sobre os demônios. Nenhum demônio é mais poderoso do que o Deus Todo-Poderoso que você carrega. Levantou uma circunstância no meu trabalho, o diabo que saia. Você não vai pedir conta de trabalho por causa de demônio que se levanta no seu trabalho, não. Aleluia, amém, Theo. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses no capítulo 3, versículo 12. Theo está reagindo à palavra, minha gente. Ele é desses. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ser imitador de Paulo, vamos prosseguir para o alvo, vamos avançar. Vamos correr velozmente a nossa carreira. Aleluia. Mateus no capítulo 7, versículo 24. Jesus nos ensina, queridos, como nós podemos permanecer firmes na palavra diante de circunstâncias, de situações, de dias difíceis. Ele diz a nós, queridos, que nós podemos ouvir a palavra de Deus. E nós vamos praticar a palavra de Deus. E cada uma dessas circunstâncias que se levantam, elas vão embora e nós vamos permanecer firmes. No verso 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que não ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja, as circunstâncias são as mesmas, os dias difíceis são os mesmos. Os levantes foram os mesmos, a diferença é que aquele que ficou firme na palavra de Deus, fica firme em fé, declarando aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Eu sou abençoado, eu sou mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Deus está comigo, eu não estou sozinha. Nenhuma circunstância é mais verdadeira do que aquela que a palavra de Deus diz. Nenhum natural é mais real para mim do que aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que eu sou abençoada. A palavra de Deus diz que eu sou curada. A palavra de Deus diz que a alegria está no meu espírito. A palavra de Deus diz que eu sou suprida. A palavra de Deus diz que Deus tem planos para mim, para minha família. Fica firme. Sabe, os seus filhos não vão se corromper no meio de uma geração corrompida. Haverá uma diferença, muito pelo contrário. Eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que as suas folhas não murcham. Oh, aleluia! Que não namoram com as coisas do mundo, que não flertam, são um diferencial. São flechas poderosas na mão do Senhor. Serão conduzidos pelo Espírito de Deus. Farão a diferença na terra. Aleluia! É isso que a Bíblia está dizendo, queridos. Permanecer firme na palavra de Deus, viva pela fé.
Não abra mão de viver pela fé, crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Ah, Gabriela, mas eu não tenho R$1 na minha conta, não se preocupa. Todas as suas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas. Deus vai fazer você superabundar. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, eu queria falar um pouco sobre essas aflições de Paulo, porque Paulo, mesmo em meio a tantas coisas difíceis, a tantas situações, mesmo diante dos demônios que o diabo levantava de cidade em cidade, para impedir que Paulo cumprisse o plano e o propósito que Deus tinha para a vida dele, ele permaneceu na palavra. Ele permaneceu na palavra que Jesus tinha dado a ele. Ele cumpriria cabalmente o seu apostolado, o seu ministério, não importa o que o diabo levantasse. Ele estava firme na palavra de Deus. E Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 23, ele está falando de tudo aquilo que ele viveu no Senhor. Das suas credenciais apostólicas. No verso 23 ele diz assim: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Eita, meu Deus! Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Quantas situações e circunstâncias difíceis se levantaram na vida de Paulo. Mas ele não abriu mão da palavra de Deus, queridos. Eu pergunto para você, quais de vocês passaram por 3 naufrágios? Aleluia! Quantos foram fustigados, quantos açoites levaram, quantas vezes estiveram presos por amor à palavra? Sabe que eles não temos desculpa, não faz das situações e das circunstâncias uma muleta para você ficar paralisado, para você ficar parado. Não, pega essa palavra, avança com ela, corre com ela. Compreende que Deus tem um plano, que Deus tem urgência, Jesus está às portas. Vai arrebatar a sua igreja. E tem pessoas que, em vez de pegar essa palavra e entender a urgência de avançar e crescer espiritualmente, dizem assim: volta logo, Jesus. E tantas pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra. Quantas pessoas precisam ter as suas vidas transformadas pela palavra da fé. Essa palavra que te alcançou, que revolucionou a tua vida, que mudou o teu histórico, que mudou a tua realidade, que te fez ter outra visão do reino de Deus. Aleluia. Como eu disse para você, o evangelho são boas notícias. Existe uma mensagem do céu para nós, queridos. Existe uma mensagem de Deus para o justo, que tudo vai bem, que só vai melhorar, que muitas são as aflições do justo, mas de todas, não se preocupa. Cada situação que se levantar na sua vida, você é justo. O Senhor vai te levantar, te livrar de cada uma delas. Aleluia, o Senhor é bom. Nós precisamos agarrar essa palavra, tomar um fôlego, levantar e começar a declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Em vez de você dizer que está cansado, diga que você está forte, que você está avançando, que o Senhor está renovando as suas forças, que você é alegre, que você é abençoado, que você pode fazer muito mais do que você imagina.
Permaneça firme na palavra, queridos. Deus tem urgência. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Marcar a vida das pessoas com essa palavra que tem marcado você. A cada culto, a cada dia a dia, a cada vez que você se posiciona nela. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia, o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, por essa palavra. Pela palavra de Deus que nos faz ficar firmes, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a dias difíceis, mesmo em meio a circunstâncias que parece que não vai ter fim, queridos, vai sim, vai acabar cada uma dessas aflições, você vai avançar e você vai vencer cada uma delas. De fato, você está em Cristo, você já venceu cada uma delas, amém? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida? Se você está aqui, você ainda não fez uma aliança com o Senhor. Você crê em Jesus, mas você ainda não fez dele Senhor da sua vida. Eu quero dizer para você, toda e qualquer circunstância que possa estar acontecendo na sua vida, a resposta para ela é Jesus. Toda e qualquer situação. Não fica sucumbindo sozinho. Deus está te dando um escape, a palavra, uma aliança. Deus está trazendo a resposta que você pediu. Ele está dizendo, você só precisa corresponder. Se você está aqui e ainda não recebeu o Senhor, levante sua mão. Nós queremos orar por você e com você. Tem alguém? Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar nessa noite? Você deseja voltar essa noite para o plano e o propósito que Deus nunca desistiu de você? Tem alguém que deseja se reconciliar? Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Você já recebeu Jesus, você já é nascido de novo, mas ainda não ora em outras línguas? É para você. Está disponível. Nós temos uma equipe aqui preparada para te explicar, te ensinar, impor as mãos sobre você e você vai receber o batismo no Espírito. Tem alguém? Vem até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você vai sair daqui fervorosa, afogueada, orando em outras línguas. Essa equipe vai levar você, tá certo? Vai ministrar o batismo no Espírito Santo. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer ainda mais na sua vida e através da sua vida. Eu sei que existe uma Débora antes de receber Jesus e outra depois. Você vai perceber a diferença na sua vida e no seu chamado após você receber o batismo no Espírito Santo. Amém? Tem alguém que deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Você está com alguma dor, você tem algum sintoma de enfermidade, deseja receber imposição de mãos? Você não precisa sair daqui com nenhuma dor. Tem alguém? Tem mais alguém? Sabe, a Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há um poder liberado na imposição de mãos para manifestar aquilo que de fato já é um direito legal nosso, saúde divina. Amém? O que você tinha? Sim. Acabar hoje, em nome de Jesus. Amém? Todo diagnóstico vai se render ao diagnóstico celestial, aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. A Bíblia diz que eu vou impor as mãos. Sabe, você crê que no momento que eu impor as mãos sobre você, você vai ser completamente curada? Amém. Pai, muito obrigada. Cumpra a sua palavra, Senhor, na vida dela. Em nome de Jesus. Eu declaro a sua própria vida, Pai, operando no corpo dela eficazmente. A tua palavra diz, Senhor, que a lei do Espírito e da vida que ressuscitou a Jesus dos mortos, essa mesma lei está vivificando o corpo dela, fazendo com que tudo funcione perfeitamente, como Cristo criou para funcionar. Eu amaldiçoo todo sintoma de enfermidade agora mesmo, todo sintoma contrário à palavra do Senhor. Ouça a minha voz, vai embora agora, vai embora agora mesmo, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque a sua palavra é a verdade, a sua palavra funciona. A sua palavra é fiel, ela é eficaz.
completamente curada, completamente curada, órgãos funcionando perfeitamente, como Cristo criou para funcionar, e cessando todo o sintoma dessa enfermidade, e dando lugar ao diagnóstico celestial que diz, completamente curada, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu sou sarada e curada. Eu sou sarada e curada. Amém. Glória a Deus. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra poderosa. Tenho certeza que você foi alcançado, assim como eu. E eu não poderia despedir você daqui sem te fazer algumas indicações literárias, né? O primeiro livro que eu quero te indicar é Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner. Então você vai encontrar esse livro lá no nosso Verbo Shop. Por falar em Verbo Shop, chegaram muitos livros novos lá, então aproveita esses dias para ir lá também e conferir as novidades. O próximo é Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, também de Rick Renner. Você vai encontrar lá no nosso Verbo Shop. E esse livro, Fundamentos da Fé, do nosso irmão Reagan. Todas essas literaturas você encontra lá no Verbo Shop. Então não sai sem passar lá, adquirir algum desses livros, para que você cresça espiritualmente, seja abençoado. Amém? Só lembrando que domingo nós temos os nossos cultos especiais de Páscoa. Nós vamos celebrar a ceia. Vai ser uma grande festa aqui. Amém, queridos? Então vem para cá, traz a sua família, traz um convidado com você e certamente Deus vai fazer grandes coisas aqui. Sábado nós temos VIPs aqui, então vem para cá, você que é jovem, traz aquela pessoa que você precisa trazer para cá para ser alcançado pela palavra. Amém, irmãos? Estamos chegando ao fim. No mais, seja abençoado praticando essa palavra. Eu declaro um final de semana poderoso na sua vida. Boas notícias chegando em nome de Jesus. Vá na graça e na paz e seja abençoado praticando a palavra.